Olá, pessoal, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre políticas aí para a pessoa com deficiência visual. Dia 13 de dezembro foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Nós estamos aproveitando o mês de dezembro para discutir essas questões, no mês de dezembro, o mês de janeiro, para discutir essas questões. Sobre esse assunto, eu estou aqui com a Regina Oliveira, que é integrante do Conselho Mundial de Braille, e também a integrante da Fundação Dorina Noel. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada, Luciano. Regina, fala um pouco para a gente da necessidade hoje da pessoa com algum tipo de deficiência visual. Eu também sou deficiente visual, o pessoal em casa está vendo, eu uso óculos, né? Então, assim, a gente tem milhares e milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual hoje no Brasil. Como é que está a legislação? Faz uma avaliação para a gente. Vamos começar falando sobre isso. Olha, Luciano, no Brasil, a gente tem números, assim, cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Desses 6 milhões e meio, provavelmente 500 mil são pessoas cegas. E os demais 6 milhões seriam pessoas com baixa visão, que são aquelas pessoas que têm uma deficiência visual grave, né? E que elas precisam de auxílios óticos para poder aproveitar a visão que elas têm, tá? E existe uma estimativa de que isso vai aumentar muito mais, né? Até 2050. No mundo seriam aproximadamente 250 milhões de pessoas com deficiência visual. E o Brasil, em termos de legislação, nós estamos muito bem atendidos, nós pessoas com deficiência. Nós temos já várias leis, né, que garantem alguns direitos, né, para as pessoas deficientes, que garantem a nossa inclusão. O Brasil sempre foi pioneiro, né, em questão de legislação, em questão de atendimento das pessoas com deficiência. Nossa, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema Braille, né? Foi o primeiro país a ter uma escola para pessoas cegas, e isso lá no século XIX. Então, como eu disse, a gente tem muita legislação. Agora, a gente só precisa colocar essa legislação em vigor. Nós temos uma lei brasileira de inclusão, que é também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.142, e que garante acesso à educação, acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, ela é uma lei bastante ampla, mas ela precisa ser colocada, né, em vigor, precisa ser, muitas né, dos artigos dessa lei ainda precisam ser regulamentados, né, mas legislação a gente tem, a gente precisa aplicar tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, no acesso à educação, então não basta que exista uma lei que assegure que uma criança com deficiência, não só visual, com deficiência em geral, uma lei que permita que ela ingresse nessa escola. A escola precisa estar preparada para receber essa criança. E a escola preparada, quer dizer, ela tem que estar fisicamente preparada, né? Aí a gente está falando de barreiras arquitetônicas. A gente precisa que todo o pessoal da escola esteja preparado para receber essa criança, né? Aí a gente já está falando de barreiras atitudinais. A gente precisa, a criança precisa de livros, ela precisa de todo um equipamento, né? Para que ela tenha dentro da escola as mesmas oportunidades que tem uma criança que não tem deficiência. Então, na verdade, o que a gente precisa é isso. A gente tem uma lei de cotas que garante que as pessoas com deficiência tenham, que exista uma cota mínima, né, para contratação de pessoas com deficiência dentro das empresas e dentro dos órgãos públicos, né? Então, a gente precisa que tudo isso, não basta simplesmente a pessoa poder prestar um concurso e ter acesso ao trabalho. Ela precisa que esse local de trabalho tenha, né, toda a estrutura para que ela possa desempenhar o seu trabalho. Então, são essas coisas que nos faltam, né? Essa estrutura toda para que essa legislação que a gente tem possa ser, de fato, cumprida. A gente fala um pouco da lei de cotas, que foi uma evolução, né? A gente tem um acesso maior, vamos dizer assim, das pessoas com deficiência,
tipos de empregos, mas há uma reclamação que a verdadeira inclusão tem relação de quando as pessoas deixam de ocupar a base da pirâmide, ocupam cargos de direção, de comando, que tomam decisões. O que a gente vê de uma maneira geral na legislação de cotas é que as empresas aderem a essa legislação, mas buscam a pessoa com deficiência para cargos muito básicos e, às vezes, nem sempre adequados com a formação dessa pessoa. Essa pessoa, às vezes, tem uma formação universitária, pode ser aproveitada, pode ser interessante. Qual que é a sua avaliação em relação a essa questão da política de cotas, da lei de cotas e do aproveitamento das empresas das pessoas com deficiência? Na verdade, essa é a grande barreira atitudinal, né? Porque as pessoas, as empresas e até mesmo os órgãos públicos desconhecem o que uma pessoa com deficiência é capaz de fazer. Então, aí nisso entra aquela história do capacitismo, né? Que as pessoas acham que as pessoas com deficiência podem fazer isto ou aquilo, né? Elas determinam, pode fazer isso aqui ela não pode. Não, não é assim. Na verdade, as pessoas com deficiência, elas podem ser o que elas quiserem. Se isso vai dar certo ou não, acontece da mesma maneira com as pessoas que não têm deficiência, né? A pessoa pode experimentar alguma coisa e aquilo não dá certo. Então, na verdade, é esse desconhecimento que faz com que existam essas barreiras atitudinais e que, de fato, aconteça isso que você está dizendo. Ainda quando as pessoas ocupam um cargo, desempenham uma função inferior, elas ainda estão desempenhando uma função, mas em muitos casos as empresas até contratam simplesmente para cumprir a cota, né? Quando não é assim. Na verdade, a pessoa ela tem o direito de mostrar aquilo que ela é capaz de fazer, né? Na formação, naquilo que ela escolheu como formação, como preparação para o trabalho, né? E então essa oportunidade é que muitas vezes não é dada. Então, na verdade, a gente só vai ser feliz de verdade no dia que não seja mais necessário uma lei de cotas para garantir que a pessoa tenha um emprego, né? Que a pessoa possa chegar numa determinada empresa ou então prestar um concurso e simplesmente quando ela for desempenhar, né, for contratada e estiver pronta para desempenhar a sua função, que ela tenha, né, os recursos tecnológicos para que ela possa desenvolver o seu trabalho. E isso existe também em matéria de tecnologia, nós estamos bastante adiantados, né? Então, as pessoas cegas hoje podem se utilizar de um smartphone. Eu estou aqui, né, dando essa entrevista para você, usando um smartphone. Então, isso permite que, né, que a gente possa desempenhar muitas funções, aquelas funções que a gente escolher, né, para desempenhar. Porque você imagine, né, uma pessoa que vai trabalhar no mínimo 6 horas por dia, né, numa empresa ou num órgão público. Se ela não gostar daquilo que ela faz, ela vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa não realizada. Então, isso realmente é muito ruim para a autoestima. E a gente tem pessoas cegas desempenhando cargos, até a gente já teve pessoas que chegaram até a NASA, né, para desempenhar um papel, né, como cientista, pessoas que já fizeram lá excursões até a Antártida, né, dentro do navio, cuidando de toda a parte elétrica, né, para chegar nessa excursão na Antártida, pessoas que trabalham como médicos, né, pessoas com baixa visão e até pessoas cegas que podem exercer as mais variadas funções, né? Então, são barreiras atitudinais que precisam ser derrubadas e os ambientes preparados. Então, o nosso problema não é a legislação, acho que não é o nosso maior problema. São essas barreiras todas que nos impedem, né, de ter um desempenho de acordo. Pois as barreiras são enormes e é preciso quebrar essas barreiras. E é preciso que o mercado também entenda, né? A gente está com uma discussão enorme, principalmente na questão da diversidade, na inclusão do outro. E a pessoa com deficiência também tem que estar no meio dessa discussão, no centro dessa discussão. Como é que você vê essa discussão? Hoje o mercado está mais inclusivo do que era para a pessoa com deficiência ou não? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que a gente tem caminhado, né, felizmente, né, quando a gente fala em comemorar, como a gente comemorou no dia 13, o Dia da Pessoa com Deficiência Visual, a gente pensa muito nisso, né? Primeiro, numa prevenção, para evitar que haja mais pessoas com deficiência. Em segundo lugar, né, comemorar todas essas vitórias que a gente teve. E, em terceiro lugar, lutar para que realmente a gente possa tornar tudo mais inclusivo, né?
realmente hoje a gente já tem discussões mais amplas, né, sobre o assunto, mas eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. E nesse aspecto, o papel de empresas, né, de instituições como a Fundação Dorina, né, onde eu atuo, é importante também, porque aí nós temos, né, todo o know-how que nos permite chegar até, né, até as empresas, chegar até as pessoas que realmente têm o poder decisório, né, para que essas pessoas conheçam de fato a história das pessoas com deficiência visual, né, falando mais especificamente da deficiência visual, para que elas conheçam de fato, né, como é possível derrubar todas essas barreiras. Falando um pouco ainda de mercado de trabalho, falando um pouco... A senhora é coordenadora de revisão da Fundação Dorina no Rio, né, que é referência, a senhora já falou um pouco sobre isso, fez atendimento aos cegos, né, que é o trabalho da Fundação, quais são as principais frentes em que a Fundação atua. Você já começou a falar um pouco sobre isso, mas eu queria mais detalhes e como que as pessoas podem acessar vocês. Então, a Fundação ela é uma instituição que já vai, agora em 2021, vai completar 75 anos de existência. Ela começou a partir da necessidade da professora Dorina Noel, né, que foi nossa presidente durante muitos anos. Ela perdeu a visão aos 17 anos de idade e sentiu na pele, né, a necessidade, a falta de livros. Ela queria continuar os estudos, né, na época ainda não havia essa questão toda da inclusão, as pessoas cegas estavam estudavam, né, mais em escolas especializadas. Então, junto com um grupo de amigos, ela começou o trabalho da fundação, tendo como objetivo, no início, a produção de livros, né, em braille. E só que a fundação cresceu bastante, porque ela era uma pessoa realmente visionária, né, e ela tinha um poder de convencimento, né, das pessoas, das autoridades, tanto nacionais como internacionais, né, do que era necessário fazer para que as pessoas com deficiência visual pudessem ter uma vida, né, normal, como cidadãos, como chefes de família, que pudessem ter autonomia, independência, né? Então o trabalho cresceu bastante e hoje, além da produção de livros, né, a Fundação produz livros acessíveis no formato braille, falado, o digital e também em fonte ampliada, que é para atender as pessoas com baixa visão, né? E além desse trabalho, a Fundação tem todo um trabalho voltado para, no caso das crianças, né, que nascem cegas ou que perdem a visão ainda muito pequenas, para que elas possam ter um desenvolvimento normal, né? Então elas passam por todo o processo de uma tempestade por aqui, passam por todo um processo de, né, intervenção precoce e para que elas possam então, né, chegar à idade escolar e frequentar a escola normalmente. Então, todas as crianças e as famílias passam por esse atendimento. No caso de pessoas adultas, né, que perdem a visão na idade adulta, elas precisam também, né, ter o seu recomeço. Então, tão logo elas se sintam, né, passado aquele que a gente chama de período de luto, que elas então buscam um atendimento, então a Fundação vai oferecer esse atendimento no sentido de que elas tenham autonomia para se locomover com independência, para que elas possam aprender o braille ou aprender aprender o uso das tecnologias, para que elas possam ter todo um desempenho normal na sua vida diária, nos seus hábitos de higiene, né, na sua alimentação, no cuidado com as suas famílias, né? Então, todo esse trabalho de atendimento ao cliente, né, do cliente é feito na fundação, além do trabalho de empregabilidade, como eu falei. Então, a fundação, né, faz os contatos com as empresas, ela tem todo um banco de dados com informações sobre as pessoas com deficiência, sobre, né, o que cada uma delas pode fazer, né, profissionalmente. Então, a fundação faz esse contato com as empresas para a colocação profissional dessas pessoas. E cuida também da preparação, da formação de profissionais, né, professores, educadores no geral que vão atuar nas escolas, né, para que essas pessoas possam então estar preparadas para o recebimento de estudantes com deficiência visual. Então a gente trabalha, a gente tem uma sede aqui em São Paulo, né,
No momento, agora na pandemia, a gente conseguiu fazer todo um trabalho de atendimento, não interrompemos o nosso atendimento, né, para as pessoas, elas continuaram sendo atendidas em home office, ou então na própria fundação, com todas as medidas de segurança, né? A fundação continuou produzindo também os livros com segurança, né? Os editores preparam os livros e mandam para os revisores para que a gente trabalhe, né, com voluntários em home office. Então a fundação continua atendendo e para as pessoas que quiserem mais informações podem acessar o nosso site, que é o www.fundacaldorina.org.br, fundação sem cedilha e sem o tio, né? www.fundacaldorina.org.br. Regina, quem tem interesse em ajudar na fundação, né, como voluntário, com doações, como é que a pessoa pode fazer? Então, pode acessar o nosso site, né? Lá elas vão ter todas as informações, todas as orientações, para que elas possam, né, nos ajudar como voluntários, como eu disse, né? Nós temos toda a parte de revisão, é feita por um grupo de 5 revisores acompanhados por voluntários, né? Então, os voluntários leem o texto em tinta e o revisor lê o texto em braille, né? E faz todas as adequações, todas as adaptações necessárias. Nós temos voluntários que atuam nos ajudando em eventos, nos ajudando também, a gente recebe a nota fiscal, né, para o projeto da Nota Fiscal Paulista, então temos voluntários também que nos ajudam no cadastramento dessas notas. Nós temos cerca de 200 voluntários, né, que nos ajudam, já ajudavam, né, e agora, durante a pandemia, continuam nos ajudando. Fazer uma avaliação conjuntural da situação da pessoa com deficiência visual hoje no Brasil e no estado de São Paulo. É um pouco melhor aqui em relação a outros lugares do país. Vocês hoje conseguem se locomover com tranquilidade pelas ruas da cidade, transporte público, metrô, ônibus, trem. Como é que vocês estão hoje? Como é que está hoje isso no Brasil e em São Paulo? Eu acho que a situação é assim, é relativa, né? Porque, lógico, no estado de São Paulo, né, a gente tem mais recursos, tudo é mais fácil. Então, as pessoas que estão aqui em São Paulo, por exemplo, podem procurar a fundação, né, para o seu atendimento. Mas nós temos em vários outros estados, temos também atendimento para pessoas com deficiência visual. A fundação atende com os livros todo o Brasil, né? Então, a gente tem projetos que produzimos livros que são distribuídos para bibliotecas, para escolas, para instituições de todo o país. Só na questão do atendimento, né, que a gente só faz o atendimento para as pessoas que residem aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, aqueles que estão mais próximos. Nós temos ainda, claro, muitas dificuldades, porque a gente não tem nem muita noção de onde estão exatamente as pessoas com deficiência. Então, a gente sabe que deve ter muitas pessoas que estão lá em lugares muito distantes, né, de difícil acessibilidade, no norte, nordeste e mesmo em algumas regiões do estado de São Paulo, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse sentido para chegar até essas pessoas. Mas a Fundação também tem todo um trabalho, tem uma rede de leitura, né, que procura fazer com que as pessoas de todo o país participem e facilitem, né, o acesso das pessoas com deficiência visual à leitura. Eu acho que a gente já caminhou bastante, mas a gente ainda tem grandes dificuldades. Quando a gente fala em tecnologia, a gente sabe que ainda existem pessoas com deficiência visual que estão vivendo em lugares onde não há nem sequer energia elétrica, né? Então, é difícil a gente pensar que essas pessoas possam ter acesso a essa tecnologia. E aproveitando um pouco, falando um pouco sobre isso, eu falei que a gente está bastante adiantado em termos de tecnologia, mas essa ainda é um grande problema e isso precisa, né, de uma política pública que possa nos atender, porque na questão da tecnologia, a gente tem acesso, então hoje em dia a gente tem linha Braille, que é um dispositivo que você tem um texto no computador e você consegue ler, não precisa imprimir o texto em Braille, você consegue ler aquele texto, né, num display por meio de pontos em relevo que vão sendo acionados à medida que você precise ler um determinado texto, né?
Então, isso realmente é bastante importante e a gente tem a questão, o que nos dificulta, né, o acesso a esses equipamentos é realmente o custo muito alto de todos eles, porque todos são importados, então custam bastante caro. E eles são imprescindíveis na educação e na profissionalização das pessoas com deficiência. A gente está gravando esse programa no mês de dezembro, e aí no dia 13 de dezembro, que já passou, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Né? Qual é a importância de nós termos uma data falando sobre o tema? É mais ou menos o que eu já comentei, né? Que a gente se preocupa bastante com a prevenção, né, da deficiência, porque nós temos hoje em dia os maiores, o maior número de pessoas com deficiência são pessoas que nascem com glaucoma, com catarata, as pessoas que têm retinopatias diabéticas, acidentes automobilísticos, acidentes de moto. Então, é importante você, numa data como essa, você lembrar dos cuidados que as pessoas precisam ter com a sua saúde, com a sua segurança, né, para evitar que elas se tornem pessoas com deficiência. Uma outra questão é a gente, né, como eu já disse, a gente comemorar tudo que a gente já teve de vitória, porque as pessoas cegas passaram muitos e muitos séculos, né, sem ter o acesso à escrita e à leitura, e isso só aconteceu no século XIX, né, em 1825, com a apresentação da primeira versão do sistema Braille. Então, a gente tem menos de 200 anos de história mesmo, né, de que a gente pode comemorar que a gente entrou na história, mas são 200 anos muito ricos, né, de grandes avanços. E temos a questão de lutar, né, por tudo aquilo que a gente ainda precisa obter. Por exemplo, existe a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, e o lema da convenção é o nada sobre nós sem nós. Então, a gente ainda precisa ser bastante ouvido, porque muitas vezes, até quando você fala em legislação, existem pessoas de boa vontade que chegam lá no Congresso e às vezes colocam lá um projeto que elas dizem que aquilo vai beneficiar as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, as pessoas precisam nos ouvir para saber, de fato, aquilo que é importante para nós. Porque quem vai usar todos esses recursos, quem vai precisar de tudo, né, em matéria de inclusão, são as pessoas com deficiência. E muitas vezes a gente não é ouvida, e aí quando você vê, já tem um projeto que já foi aprovado e que, na verdade, não vai nos atender. Né? Então, é muito importante que a gente possa ser ouvido. Então, um Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, está aí, né? Vocês, por exemplo, nos dando a oportunidade de falar um pouco sobre, né, aquilo que de fato é importante para a gente. Pois é, eu estou acompanhando aí a chegada da tempestade, está chegando primeiro aí, daqui a pouco vai chegar aqui também, estou vendo só o vento aqui, forte. Eu queria entender você, a pandemia, como é que a pandemia foi para a pessoa com deficiência? Foi igual para quem não tem deficiência? Teve algum tipo de dificuldade a mais, algum plus em relação a essa questão? Como é que a pessoa com deficiência está enfrentando essa pandemia e quais são as necessidades para as pessoas com deficiência? Na verdade, a gente, assim, no começo, a nossa primeira luta foi de sermos colocados nos grupos, como um grupo de risco, né? Porque você vê, na medida que a gente usa os transportes coletivos, por exemplo, não tem muito jeito. Tudo que a gente faz, vocês olham, né? Olham e vê onde está o perigo, onde é que estão, né, as dificuldades. A gente não. A gente tem que tocar, né? Não tem como. Você tá, né? Você entra no metrô, para se sentar, precisa tocar a mão no banco para você se localizar. Você precisa, né, estar bem seguro, né? Mesmo que você esteja em pé. Quando você está na rua, você vai atravessar a rua, você precisa do apoio de uma pessoa, né? Então você precisa segurar no braço dessa pessoa. Então a gente lutou, né, para se colocar como um grupo de risco, exatamente por isso, porque a gente está muito mais vulnerável, né, do que vocês que enxergam. Né? Então isso foi uma das lutas. Aí agora a gente tem, para nós, por exemplo, nós
colaboradores da Fundação Dorina, a gente tem recebido da Fundação todo o apoio, né, na questão de transporte, quando a gente precisa ir até a Fundação por alguma questão de trabalho. A gente tem, né, os equipamentos que a gente tem em casa sendo adaptados, né, computador, tudo aquilo que a gente usa para o trabalho da gente. Como eu disse, né, a gente conseguiu fazer o trabalho de revisão em casa. Então, a gente recebe os arquivos por e-mail, encaminha para os voluntários, o voluntário trabalha seguramente lá na sua casa, a gente na casa da gente, e a gente continuou desempenhando o trabalho. Então, nesses aspectos, a gente tem, né, tem sido bastante positivos. Agora, a gente se preocupa muito com a questão da criança, né? Principalmente a educação à distância está sendo um problema discutido no mundo inteiro, não só, né, por todos os estudantes, né? Isso está sendo uma dificuldade muito grande na questão do relacionamento social, de estar próximo do professor e tudo mais. E para as crianças com deficiência visual, com certeza, isso é bastante sério, é muito mais sério, né? Então, a criança muitas vezes não dispõe em casa dos equipamentos necessários para acessar, né, uma aula online. Então, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Então, a gente está procurando, a Fundação tem procurado fazer todo um trabalho de orientação dos professores, né, para tentar minimizar essas dificuldades. Então, a gente tem tido, né, alguns problemas, sim, mas acho que sempre a maior qualidade do ser humano é a resiliência, né? A gente vai se adaptando e a Fundação tem procurou continuar atendendo toda a sua clientela, né? Todos os serviços que foi possível manter, fazer à distância, a Fundação está fazendo, aqueles que não é possível fazer mesmo, então a Fundação está recebendo esses clientes com toda a segurança, né? Porque para uma pessoa com deficiência, a partir do momento em que ela se conscientiza de que ela precisa de um atendimento, aquele é o momento do atendimento. Então, você não pode deixar para depois. Ela precisa, né, de um apoio psicológico, um apoio de assistentes sociais, ainda mais na pandemia, né? E a Fundação está fazendo todo o possível para manter esse atendimento. Eu gostaria de agradecer a Regina Oliveira, integrante do Conselho Mundial de Braille, e também da Fundação Dorina Noel. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Conexão Legislativa. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano, da gente poder falar um pouquinho sobre a gente, né, e tentar derrubar um pouquinho mais das barreiras. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Aleste no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Aleste. Nós voltamos no próximo programa, discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência